Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da Tarde Gestão do Patrimônio. Hoje é terça-feira, dia 8/11. Vou dar um bisu aqui no que aconteceu no dia de ontem. Mas começando pelo Boletim Focus, como eu gosto sempre de comentar, ficar de olho nessas modificações aqui, dessas tendências que a gente vê para os principais indicadores macros contemplados pelo Boletim Focus, que é o IPCA, o PIB, o câmbio e a Selic. Né? Vale retomar um pouco o histórico, a gente vinha numa queda, uma revisão constante de queda para o IPCA, e faz 2 semanas que a gente passou a rever o IPCA para cima. Né? É importante a gente dar uma olhada, né? 4 semanas atrás estava 7,71, caiu para 5,61 e essa semana a gente já segue para a segunda semana de revisão para cima. Né? 5,61 para 5,63, ou seja, uma mudança mais de expectativa do que propriamente esse número significa alguma coisa. Né? Então, significa, a priori, de que a gente tem uma expectativa que até o final do ano é possível, dado que a gente esticou muito o elástico de revisão para baixo do IPCA, uma revisão para cima. Tá? O PIB é a mesma coisa, a gente vê uma revisão constante para cima e faz 2 semanas que ele está estável no 2,76, mas volto a dizer, mais importante que o número é essa expectativa de estabilidade no PIB para a gente ver o que vai acontecer, embora haja muita expectativa que a gente tenha um PIB aí próximo a 3. O câmbio estável em 5,20 a 15 semanas consecutivas, e semana passada e ontem o câmbio fechou aí abaixo de 5,20, né? Chegando a testar aí até 5,10 mais ou menos. Né? E a Selic pela 20ª semana consecutiva estável em 13,75, e essa, a priori, parece não se alterar. Né? Agora, se o IPCA começar a ter revisões mais frequentes para cima, é capaz sim de a gente ver uma revisão do PIB, mas não acredito que para 2022, e sim para 2023 a gente começar a ver um PIB, uma Selic para cima. Tá? Bom, narrativas do mês seguem as mesmas, né? Nada mudou. Tá? Só resultados aqui das empresas americanas, empresas brasileiras não tive acesso a resultados atualizados, mas para empresas americanas a gente segue aqui 36% abaixo do esperado e 63% acima do esperado. É um resultado positivo, porém a gente vê que a gente começou com 70-30, né? Então, à medida que a amostra vai entrando, a análise, a gente vê uma normalização dessas expectativas, ou seja, o tal otimismo que se haveria, ou até mesmo, no caso das empresas, resultados da empresa americana, vão se, vão se ajustando. Né? Enfim. Bom, a agenda de ontem, a gente chegou a cobrir todas, né? Só vendas no varejo da Inglaterra, que veio ligeiramente abaixo do esperado. E no dia de hoje, a gente tem aqui paywall europeu, né? Esperava 0,04, veio 0,4, nada de mudança. Venda no varejo também dentro da expectativa. Esses dados aqui que vão ser bem importantes e amanhã a gente comenta sobre eles. Bom, o que a gente vê aí nos principais índices? Né? Principalmente o Dow Jones. Né? O Dow Jones aqui nitidamente é o mais otimista, entre aspas, entre todos esses índices que a gente está vendo, né? Já testando novamente o topo. Precisa ver se vai começar a fazer topos e fundos decrescentes. Por hora, é aquele negócio, nada cai em linha reta, assim como também nada sobe em linha reta. Né? Nada sobe em linha reta. A gente tem esses recuos por parte do preço para poder, evidentemente, se ela realiza esse lucro, toca o dinheiro e busca novas máximas ou novas mínimas. Né? O fato é que eu ainda não tenho uma expectativa muito positiva para esses índices americanos por conta da inflação que a gente viu, né, aqui. Né? Ainda está, né, os Estados Unidos ainda está um pouco longe esse ajuste aqui. Né?
E de modo, e a região, a Europa, a Inglaterra também, estão muito atrasado com relação à sua inflação. Então, esses ajustes, na minha ótica de ver, vão acontecer. Então, ficar atento a isso. Tá? A gente vê aqui Nikkei tentando aí novamente ficar numa região, ficou ano passado e esse ano, que é por aqui. A Europa também já fazendo uma deriva aqui nessa região, né? Olha, uma deriva, o que a gente chama na análise técnica, uma deriva, né? Não chega a ser um agulhado, né? Já começa a derivar, já começa a ficar, né, perder a sua dinâmica na parte comprada. Notícia muito positiva é o VIX, voltando a ficar na casa dos 25, né? E o petróleo também é uma notícia positiva aí para a inflação, né? A gente vê o petróleo testando essa região de topo aqui, embora eu ainda acredito, ainda mais para o inverno chegando, a gente vai ver petróleo próximo aos $100 ou acima. Minha expectativa. Os bonds americanos ainda mostram para mim que há uma versão de risco, mas uma percepção de risco mais elevada lá nos Estados Unidos, ou seja, abre-se a taxa de juros, né? Lembrando que taxa de juros e preço, o preço unitário do título tem uma relação inversa, né? Então, no caso aqui, cai o título, que é o que a gente vê aqui, né? Porque a gente está com preço, é porque as taxas estão subindo, né? É uma relação inversa que a gente tem aqui. Tá? Então, de uma maneira bem simplista, explicando para vocês isso daqui. O ouro, que ele é tanto um componente industrial como reserva de valores para alguns, parece ter chegado aqui no limite, porém, ainda bem longe de patamares que a gente viu acima de 1.700 até $1.800. Minério de ferro, depois de ter atingido essa região de mínima aqui, né, ele está numa região, está tentando voltar aqui, ó. Vamos ver se ele termina essa semana acima desse ponto aqui e volta a brigar novamente por aqui, né? A gente tem aí a China com política zero de Covid, né? Isso acaba assustando a questão industrial por lá, né? O consumo, as empresas, pessoas paradas, né? A economia travada. Isso traz uma certa preocupação, principalmente para o minério de ferro. Então, dessa forma que a gente vê, a gente tem uma reação positiva no minério de ferro, mas eu acredito muito porque chegou em regiões de sobrevenda, né? E aí, natural, a gente tem um repique, vamos dizer, mas vamos reparar o volume aí até o final dessa semana para ver se traz alguma sinalização para nós, se isso deve continuar ou ter mais força. Bom, independente do minério de ferro, a gente vê os principais índices chineses todos negativos, Japão e Coreia até ficaram positivos. Na Europa, a gente tem um sentimento um pouco mais misto, né, em relação ao mercado até aquele momento que eu tirei essa foto aqui. Alemanha e Espanha no campo positivo. Futuros americanos no campo positivo, coisa boa para o nosso mercado, pelo menos a gente tem um viés um pouco mais positivo. VIX caindo, como a gente já viu. O CDS, né, de 5 anos, americano, brasileiro, caindo mais uma vez, estava 2,66, agora 2,56, indo próximo às mínimas ali de 2,30, das últimas mínimas, coisas boas para o Brasil nesse sentido. Bitcoin perdendo rápido, 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 os 20,5, né? Ontem estava 20,5, perdeu aí praticamente $1.000. O Ethereum também estava 1.700, ficando abaixo de $1.500. Volatilidade aumentando aqui na parte das criptos. E aqui no Brasil, né? Ontem, novembrão, a gente estava no campo positivo, mas ontem, com uma queda forte de 2,38, bastou, foi o suficiente para levar o mercado para o campo negativo, né? Então, a gente respira aqui no campo negativo, ainda 10,4 positivo no mês, porém, uma queda bem forte no dia de ontem. Tá? Enfim, muito se especula pelo quadro político que está se formando aí, essa queda. No contrato futuro, os estrangeiros, a gente tem uma posição bem comprada, e ontem eles reduziram essa posição, os nacionais, uma posição vendida, e ontem também reduziram. No câmbio, os estrangeiros têm uma posição vendida, e ontem
aumentaram essa posição e os nacionais têm um estoque negativo, né? Olha só, e aumentaram também esse estoque, né? Ou seja, bem importante a venda no câmbio e ainda assim ele fechou positivo no dia de ontem, né? Os bancos tomaram bastante câmbio ontem, né? Interessante ver isso. Bom, e aqui o índice, né? Alguns analistas não gostam dessa figura, né? Um ombro, cabeça a ombro, vamos dizer assim, né? Tem uma expectativa até de testar aqui o 108, né? Eu ainda tenho a confiança de que ele veio testar mais uma vez essa região aqui, dessa reta, desse canal, depois de ter rompido, fez o teste aqui novamente, e acho que segue. Porém, tem objetivo, tem expectativa para isso, porém o mercado está bem arisco nesse assim como o câmbio, né? O câmbio perdeu essa aqui, foi um falso rompimento, né? Chegou a fechar um dia, segunda-feira aqui abaixo, mas voltou tudo na sexta e voltou tudo ontem, né? O volume não foi lá essas coisas para uma alta tão forte, mas voltou a atuar nessa região aqui. Mas nota que, olha só, aqui é resistência, né? Olha só, olha quantas vezes ele foi suporte aqui, pode vir uma inversão de polaridade nesse momento aqui. Então, vou ficar atento a esse sentido. Ainda a minha expectativa para a Bolsa e expectativa positiva para a Bolsa, expectativa negativa para o câmbio, mas nitidamente a gente teve uma força, o volume não foi muito lá, essas coisas, tanto na Bolsa quanto no câmbio, né? Porém, né, graficamente, lógico, o mês está começando, mas não é positivo para a minha análise. Tá? Ontem, Petro e Vale caíram 0,56, os demais ativos 1,96. No agregado, a gente caiu 2,44 no Ibovespa. Né? A variação ficou dentro da normalidade, testando as mínimas, volatilidade até caiu um pouco no curto prazo. E aqui, né, olha a abertura do contrato DI, que justifica grande parte da queda da Bolsa. Né? Aqui as maiores altas, as maiores baixas, né? E aqui a variação das principais ETFs da semana, destaque negativo aqui para o índice imobiliário, que subiu bem na semana passada, mas já está devolvendo aqui essa semana. Tá? Me chama a atenção a volatilidade que começou a ter no dólar, olha aqui, né, a variação até que puxou, mas a volatilidade caiu, né? Perdão, me chama a atenção a variação, né, do dólar, mas normal. A volatilidade está dentro do normal. A gente está aqui brigando, aqui, vamos ver o que vai acontecer. O índice Bovespa brigando aqui também com o IMAB. Né? Importante ver essas coisas, mas nenhuma conclusão em termos de direcionamento nesse momento. O saldo do BTC, que tem sido como indicador, ontem tem uma leve realização, mas muito fraca, né? Muito fraca, muito fraca. O mercado ainda acredita que pode haver mais uma queda e ele tem sido um indicador antecedente ao mercado, né? Veja que ele está nas máximas e o mercado não consegue evoluir. Então, aqui o estoque dos mais alugados, os mais devolvidos e os maiores estoques em relação ao free float dos mais alugados. Taxa de juros, pouca coisa, olha só como está exprimido, nada mudou aqui, né? Então, basicamente nada mudou e nada a acrescentar. Então, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Por favor, qualquer sugestão e comentário, favor encaminhar ou deixar aí nos vídeos. Mais uma vez, obrigado e até amanhã.